Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Helder Canelas. Ele é Head de Serviços da TK Elevadores para a América Latina e vai contar para a gente os detalhes deste equipamento que é considerado o transporte mais seguro do mundo. É isso, Helder? É isso mesmo, Cristiano. Mas primeiramente agradeço o convite. É sempre importante a gente poder falar do elevador, também desmistificar algumas das opiniões que a gente escuta no dia a dia sobre o elevador, mas como tu falaste muito bem, de facto o elevador hoje é o meio de transporte mais seguro do mundo. De facto hoje o elevador também transporta mais de 1 bilhão de pessoas por dia, então vejam por aí a dimensão e o fluxo que hoje os elevadores têm a nível mundial. E naturalmente, a gente fala sempre que o elevador ele oportunizou o desenvolvimento da própria construção civil, sabes? Hoje tu vês, a gente vem comentando, Balneário Camboriú é muito comentado no Brasil como sendo uma referência de altos empreendimentos. Claro que isso só foi oportunizado pelo desenvolvimento da tecnologia também em relação aos elevadores. Então, acho que isso é um ponto de facto importante. Pois é, isso que eu queria iniciar com você. Você já deu esse panorama, assim, mas tem muitos mitos, né, para a gente tirar aqui um pouquinho. Por exemplo, Exato. Principalmente nos condomínios, assim, esse ano está sendo um pouco atípico, mas tem às vezes no verão um período de chuvas, aí falta energia, tem vários, vamos dizer assim, não é problemas, mas vários casos que acontecem, e aí como a gente faz? Além disso, tem um que eu acredito ser muito importante também, que é a manutenção dos elevadores nos condomínios, tanto residenciais quanto comerciais. Como é que deve ser feito? Porque a gente sabe que, né, nos gastos condominiais tem a despesa com o pessoal, né, que são os funcionários, tem as concessionárias de luz, água, luz, enfim, esgoto, mas tem a manutenção do elevador, que todo síndico costuma falar assim, é caro, mas até que ponto, né? O que é caro, né, em relação à segurança, né, dos condôminos? Você pode explicar para a gente? Claro, sim, Cristiana. Não existe caro nem barato. Existe, de facto, o valor que se entrega na manutenção. Mas vamos estratificar um pouquinho o conjunto de perguntas que tu acabaste por colocar. Sim, acabei de colocar um monte. Mas isso é bom. Vamos falar primeiro da manutenção preventiva. Né? A manutenção preventiva hoje, primeiramente, existe um conjunto de regras via a legislação municipal que são colocadas para o edifício, ou neste caso para o síndico e para a empresa manutedora. Segundo ponto, o síndico, o administrador do condomínio, é responsável por selecionar a empresa de manutenção. E essa empresa de manutenção é responsável por cumprir determinados critérios, como ter um engenheiro responsável, ter uma equipa qualificada, ter estoque de peças de reposição e entre outros requerimentos que são necessários para tu hoje prestares um serviço de qualidade e seguro. Então, esse é a primeira resposta em relação à manutenção preventiva. O segundo ponto é como é que é executada essa manutenção preventiva. A manutenção preventiva ela é executada de acordo com as características do equipamento. Então, todos os meses, o técnico de manutenção recebe um checklist de manutenção. Se for para um elevador, é um checklist. Se for para uma escada rolante, é outro checklist, e assim sucessivamente. E mediante esse checklist, ele vai executar as tarefas de manutenção preventiva no equipamento. O que é que hoje podemos realçar ou podemos trouxemos de novo para o mercado? É a manutenção preditiva. O que é a manutenção preditiva? Nós, na TKE, nós desenvolvemos uma tecnologia que é o MAX. Essa tecnologia, ela permite à empresa coletar os dados do equipamento em real time, que é um dispositivo que fica alocado no equipamento, e com essa tecnologia nós enviamos diretamente para o celular do nosso técnico informações do estado do equipamento. Então, se o equipamento estiver a apresentar um potencial defeito, o técnico recebe essa informação, se desloca no edifício, resolve o defeito que foi apresentado, tudo isso sem o próprio cliente saber que o equipamento está a apresentar um defeito.
naturalmente, o que é que a gente está a trazer? Maior disponibilidade para o elevador e estamos a trabalhar manutenção preditiva. Ou seja, é um bastidor que a gente nem imagina que está acontecendo. Exatamente. Hoje tu não enxergas esse bastidor. Nós hoje, a nível mundial, já temos mais de 130 mil equipamentos com essa tecnologia. No Brasil, já estamos com aproximadamente 10 mil equipamentos também com essa tecnologia. Isso é um grande avanço que nós tivemos dentro, digamos assim, da manutenção e, naturalmente, a gente quer continuar a explorar, conforme nós falámos e muito bem, a aplicação da chamada do elevador. Hoje é possível, hoje tu estás no teu estacionamento, estacionando o teu carro e chamar o elevador. Quem pensou nisso há 20 anos atrás, não é? Pois é, espera aí que depois você vai me dar mais detalhes sobre isso. Vamos esgotar na parte da manutenção, tem bastante coisa. Deixa-te então agora falar um pouquinho sobre as chuvas. Tu também me comentaste sobre... Isso! E desmistificar um pouquinho essa questão da chuva, as ocorrências que acontecem nos elevadores. Tá? Naturalmente, chuva, e este ano a gente passou por isso, como tu deves saber muito bem, aí no Rio de Janeiro, inclusive, a gente viu, de facto, vários eventos associados às chuvas. O equipamento pode ter uma queda de energia provocada por essas mesmas chuvas. Essa queda de energia, o que é que ela vai provocar? Vai provocar a parada inesperada do equipamento. Uma coisa que eu gostaria até aproveitar o momento, já que estamos a falar disso, é quando existe a parada do equipamento, Cristiano, é importante que essa parada seja automaticamente comunicada para a empresa mantenedora. Se no caso essa parada acontece com um passageiro preso, isso pode acontecer, o passageiro preso hoje possui um sistema de comunicação com a portaria, e a portaria pode chamar a empresa mantenedora, ou pode hoje, existe já uma tecnologia que foi disponibilizada, que é ligar diretamente para a central da TKE. Tá. A partir do momento que tu ligas para a central, é enviado um técnico de manutenção para a retirada do usuário, para a retirada do cliente. Um ponto importante aqui, até porque estamos a falar de segurança também, falamos de segurança muitas vezes, em momento algum, uma pessoa não habilitada deve executar a retirada de um passageiro preso. Em momento algum isso deve acontecer. Pelos riscos que já sabemos. Desculpa te interromper, mas você tocou num assunto muito importante, porque as pessoas acabam ficando em pânico, que é normal, eu até ficaria, graças a Deus só fiquei preso uma vez, mas assim, realmente é uma situação, né, acaba atrapalhando. Eu sei que a pessoa quer ajudar, mas acaba atrapalhando o andamento. Desculpa te interromper, mas vale frisar isso, essa sua explicação. Até eu gostaria de desmistificar isso, tá? Pela norma técnica, hoje o equipamento possui um sistema de ventilação. Todo equipamento tem que ter 2% de sistema de ventilação natural. Da mesma forma, todo equipamento tem que possuir um sistema de emergência, luz de emergência. Então, muitas vezes as pessoas, por claustrofobia, e mesmo as outras pessoas que acabam por sentir um certo pavor de ficar presas no elevador, é natural, quem não conhece, ficar presa numa caixa de aço ou de inox, de aço inox, a pessoa acaba por sentir de facto um receio que eu gostaria até de tranquilizá-las. Um elevador que seja bem mantenido por uma empresa certificada, que tenha a manutenção em dia e que esteja seguro, a partir do momento que o elevador tem uma paragem por N razões, a pessoa pode ficar tranquila. O elevador tem que ter 2% de ventilação natural, o elevador tem que ter a iluminação de emergência funcionando e aguardar que venha de facto ou a empresa mantenedora ou o corpo de bombeiros, que também é certificado para fazer o resgate de um passageiro preso, tá? Tá. E aí, assim, paralelo a isso, você falou da manutenção, mas aí a empresa, geralmente as empresas de elevadores costumam ter esse serviço de manutenção para que os condomínios, né, os síndicos, as administradoras contratem também, seria o mais indicado? Podemos explorar um pouquinho mais esse assunto? Como é que hoje as empresas são selecionadas para fazer a manutenção? Seria isso? Por exemplo, a empresa de vocês presta esse serviço, todas as empresas de elevadores têm esse departamento de manutenção, vamos dizer assim? Sim. Ou pode ser contratado serviço por terceirizados? Boa, entendi. De facto, hoje, as empresas hoje elas têm uma manutenção preventiva, não é? Que é aquela manutenção programada,
conforme eu te falei, que tem um checklist, esse checklist, nós temos a manutenção corretiva. E essa manutenção corretiva, que é uma outra equipe que executa, e ela é acionada sempre que o equipamento apresenta um defeito, ou se o equipamento, por alguma razão, teve uma paragem inoportuna e acabou por prender um passageiro. Isso sim, existe já de facto uma equipa específica só para isso. É importante salientar também, Cristiano, que hoje já possuímos diversos canais para o cliente entrar em contato direto com a TKE. Hoje nós liberamos o WhatsApp, como eu te falei, o dispositivo móvel tem um app, tu podes chamar diretamente o técnico pelo próprio app, e também tem, claro, a nossa central de atendimento, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Tu podes ligar 24 horas e ser atendida no mais curto espaço de tempo, tá? Então existe, de facto, essa separação preventiva e corretiva. Tá. Na preventiva, o ideal é que todos, enfim, condomínios residenciais ou comerciais, assim, que isso tenha assim, o maior destaque possível e prioridade também a ser feita. E a corretiva, se você está fazendo a manutenção preventiva, como você colocou, a tendência é que a corretiva diminua, né? Diminui. Porque você está cumprindo, e se não me engano, a gente tem até um documento, eu não sei se é RIA, que é um certificado, não é isso? Exatamente. Que é uma vez procurando. Isso, que tem que ter para mostrar que está tudo ali certinho, né? Com o equipamento e que o condomínio está fazendo direitinho as manutenções. Então, assim, eu digo, esse cuidado, desculpa a gente estar batendo nessa tecla, mas assim, eu acho muito importante para que as pessoas não achem que pode economizar nesse cuidado, nessa manutenção, vamos dizer assim, entendeu? Tu estava a ter num ponto que sempre que eu tenho a oportunidade de estar e poder comunicar nas redes sociais, e que seja, eu reforço, é a questão da manutenção, a questão da escolha da empresa. Como eu te falei, hoje existe a legislação municipal. Dentro da legislação municipal existe, de facto, uma manutenção preventiva periódica que deve ser executada, e dentro dessa manutenção preventiva periódica, conforme eu referenciei, tem que, de facto, existir um cuidado na seleção das empresas. Hoje existe um número, eu posso dizer, muito grande de empresas a prestar serviços de manutenção no nosso mercado, e muitas delas, às vezes, a gente, claro, não conhecemos todas as empresas, mas a gente conhece, de facto, a necessidade que um equipamento demanda hoje de manutenção preventiva. A gente sabe, por exemplo, no nosso elevador, eu tenho que ter uma tabela de manutenção do fabricante, porque eu conheço o equipamento, eu tenho essa tabela de manutenção que é, de facto, específica para fazer manutenção naquele elevador. Então, eu não posso, Helder, ir fazer uma manutenção se eu não tiver esse conhecimento, se eu não tiver a equipe qualificada. Sim. Então, às vezes, a gente querer poupar 5, 10, 15, 20 reais, mas correr o risco de selecionar uma empresa e não ter essa qualificação, não conhecer o produto do qual ela vai prestar um serviço de manutenção, naturalmente os riscos são elevados. E, consequentemente, conforme eu comentei contigo, acho que isso é muito, muito, muito importante. Tem que se privilegiar sempre qualidade e segurança. Ou melhor, segurança e qualidade. Sim, assim, isso. Por exemplo, não descortei de novo, mas, por exemplo, não pode custar mais como é que pode custar mais em conta do que você, um exemplo, né? Vocês ou outras empresas que sabem o valor, vamos botar assim, de uma peça, por exemplo, né? A peça mais o serviço e tal, como pode custar mais em conta do que o preço da peça? É igual lá atrás, muito tempo atrás, eu lembro, em relação ao combustível, né, que hoje está um objeto aí de luxo, vamos dizer assim, mas às vezes o preço estava vendido em alguns postos, né, na bomba, mais em conta do que na refinaria. Como podia? Né? Aí davam aqueles problemas, que era gasolina adulterada. Então, assim, acontece em vários, não é só no segmento de elevador, como a gente está trazendo aqui. Então, por isso, ficar atento, né? Tu sabe, se me permite, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar, principalmente para os clientes. Eu falo sempre o seguinte: a manutenção de valor, ela tem que ser talvez melhor que a manutenção de um avião. Enquanto não mudarmos a lei de gravidade, o elevador é tão importante quanto um avião, porque a gente transporta pessoas.
Então imagina se por alguma razão não funciona o freio de segurança do elevador, o que é que pode acontecer? É uma coisa quando a gente está a falar de um avião. E não existe aqui ninguém que vai poupar numa passagem aérea de uma empresa para usar um avião que não conhece, ou uma marca de avião que não conhece. Verdade. Aqui é a mesma coisa. O problema é que as pessoas olham sempre, vou reduzir 10, 15, 20 reais. Ao final, se a gente olhar o pacote e a distribuição que é feita do valor que tem que pagar pela manutenção, não é tudo isso. Então eu faço sempre esse alerta. Eu acho que o mercado ele é aberto, está aí para todas as empresas poderem, existe mercado para toda a gente, desde que cumpra com os requisitos legais e preste um serviço seguro e de qualidade. Se tiver esses 3 pontos aqui, eu sou o primeiro a dizer que sim, olha, vamos fazer dessa forma, e depois existe o preço. Cada empresa tem o seu preço, e cada empresa entrega um valor. Eu falei até aqui um exemplo, nós entregamos o MAX, que é um diagnóstico preditivo. Naturalmente isso tem um valor, e naturalmente isso tem um custo. Sim. O que é que tu preferes, entendeste? Então isso é que é importante também salientar, tá? Agora, aproveitando, por exemplo, é recomendado que seja feito assim, todo mês, de 2 em 2 meses? Existe, por exemplo, o prédio que tem mais andares, requer que a manutenção seja feita com mais periodicidade? Existe isso ou não? A recomendação que a gente sempre é 12 meses de manutenção, são 12 meses, embora na normativa fala que é uma manutenção periódica, tá. Nós, EAE, fazemos uma manutenção preventiva mensal, tá? E também fazemos uma RIA, que é o que tu falaste muito bem, que é a inspeção anual, também nos equipamentos. Então hoje é o que é a nossa recomendação. As manutenções corretivas, elas não estão inseridas na recomendação, porque as manutenções corretivas, conforme nós falamos, elas vão ocorrendo de acordo com a necessidade, de acordo também com as paradas, digamos assim, que não são programadas. Okay? Um ponto importante também para conhecimento é que, além das manutenções preventivas e corretivas, existe também depois as reparações ou a reposição de peças, tá? E também são intervenções que são feitas no equipamento ao longo do ano, dependendo da necessidade e do desgaste da própria peça, ok? Tá, eu ia te perguntar também em relação a, como é que se fala assim, o equipamento, se ele fica um pouco antigo, se ele pode ser, não sei se a palavra certa é repaginado ou mais moderno. Aí eu queria chamar... Modernizado. Tá, eu queria chamar o intervalo rapidinho para a gente voltar falando sobre... vamos dizer assim, um equipamento mais moderno, quando é aconselhável, falar sobre crianças também nos elevadores e falar de chamar o que você já adiantou, mas dar mais detalhes de chamar o elevador via aplicativo, pelo celular. Então fica aí que a gente volta já já com essas novidades.